Vai doer, vai ser devagar? Perguntou a jovem virgem ao milionário que mudou seu destino. Histórias intensas assim só estão começando. Inscreva-se já e não perca nenhuma. O relógio marcava 5:30 da tarde quando as primeiras gotas começaram a cair sobre a Avenida Paulista. Marina Oliveira ajustou o avental do Café Aroma, observando através da vitrine como os pedestres corriam em busca de abrigo. Aos 22 anos, ela já havia se acostumado com a rotina agitada de São Paulo, mas ainda sentia falta do ritmo mais calmo de Ouro Preto, sua cidade natal em Minas Gerais. Marina, mesa 3 está pedindo a conta, gritou Carla, sua colega de trabalho, por cima do barulho da máquina de café. Já vou, respondeu Marina, secando as mãos no pano de prato. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque simples e algumas mechas teimosas escapavam, emoldurando seu rosto delicado. Ela não usava maquiagem. Não tinha tempo nem dinheiro para isso, mas seus olhos verdes, naturalmente expressivos, compensavam qualquer ausência de cosméticos. Enquanto caminhava entre as mesas, Marina pensava na conversa que havia tido com a mãe pela manhã. Dona Rosa estava preocupada com as contas da farmácia em Ouro Preto, e Marina sabia que precisaria enviar mais dinheiro no final do mês. Desde que o pai morreu, 2 anos atrás, ela se tornara o único sustento da família. A chuva intensificou, transformando-se em uma tempestade típica do verão paulistano. Foi então que a porta do café se abriu bruscamente, deixando entrar uma rajada de vento frio e um homem alto, de terno escuro, encharcado. Gabriel Montenegro parou na entrada, respirando fundo e passando as mãos pelos cabelos negros molhados. Aos 32 anos, ele irradiava uma presença que chamava a atenção, não apenas pela altura imponente ou pelo terno claramente caro, mas pela confiança natural em seus gestos. Seus olhos azuis percorreram o ambiente acolhedor do café, procurando uma mesa vazia. Marina se aproximou com um sorriso profissional, segurando o cardápio. Boa tarde. Gostaria de uma mesa? Gabriel a olhou e, por um momento, algo mudou em sua expressão. Talvez fosse a sinceridade do sorriso dela, ou a forma como seus olhos verdes pareciam genuinamente interessados em ajudá-lo. Mas ele sentiu uma estranha sensação de calma em meio ao caos de seu dia. Por favor, algum lugar longe da janela, se possível. Claro, me acompanhe. Marina o conduziu até uma mesa no fundo do café, um cantinho mais reservado com uma poltrona confortável. Gabriel se sentou, notando como ela organizava os utensílios na mesa com cuidado e precisão. O que o senhor gostaria de tomar? Um café expresso duplo e... Ele hesitou, observando o rosto dela mais atentamente. Como você se chama? Marina, ela respondeu, ligeiramente surpresa pela pergunta. Marina, ele repetiu como se estivesse testando o nome. Sou Gabriel. Obrigado por me receber mesmo eu estando encharcado assim. Ela riu baixinho, um som que ele achou inesperadamente encantador. Imagina, todo mundo se refugia aqui quando chove forte. Faz parte do charme do café. Enquanto Marina se afastava para buscar o pedido, Gabriel se pegou observando-a. Havia algo diferente nela, uma naturalidade, uma simplicidade que contrastava completamente com as mulheres do seu círculo social. Ele tirou o celular do bolso, vendo as 15 chamadas perdidas de sua secretária e os diversos e-mails urgentes, mas pela primeira vez em semanas, não sentiu vontade de responder imediatamente. Marina retornou com o café, colocando a xícara delicadamente na mesa. Mais alguma coisa? Na verdade, Gabriel hesitou. Ele não tinha o costume de conversar com estranhos, muito menos com garçonetes, mas algo o impelia a continuar a conversa. Você trabalha aqui há muito tempo? Quase 2 anos. Vim de Minas Gerais, e esse foi o primeiro emprego que consegui. E gosta de São Paulo? Marina olhou pela janela, onde a chuva continuava caindo com força. É diferente, maior, mais rápido, às vezes um pouco solitário, mas tem suas compensações. Gabriel assentiu, compreendendo perfeitamente o sentimento. Mesmo nascido e criado em São Paulo, ele frequentemente se sentia sozinho na multidão. Marina, Carla chamou do balcão. Mesa 5 está esperando. Desculpe, preciso ir, disse Marina com um sorriso apologético. Claro. Obrigado pela conversa. Gabriel ficou no café por mais de 1 hora, muito além do necessário para esperar a chuva passar.
Ele observava Marina trabalhar. A forma atenciosa como tratava todos os clientes, sua eficiência silenciosa, o jeito como seus olhos se iluminavam quando sorria. Quando finalmente pediu a conta, deixou uma gorjeta generosa e saiu, mas não conseguiu tirar aqueles olhos verdes da cabeça durante todo o caminho para casa. Marina, por sua vez, encontrou o cartão de visita que ele havia deixado discretamente sob a xícara. Gabriel Montenegro. Montenegro Construções. Ela guardou o cartão no bolso do avental, sem saber que aquele pequeno pedaço de papel carregava consigo a promessa de mudar sua vida para sempre. 3 dias se passaram desde o encontro no café, e Gabriel Montenegro não conseguia se concentrar em nada. Sentado em sua cobertura na Vila Olímpia, ele observava a cidade através das janelas do piso ao teto, mas seus pensamentos persistiam em voltar para uma garçonete de olhos verdes. Isso é ridículo, murmurou para si mesmo, mexendo no tablet onde deveria estar revisando o projeto do novo shopping em Campinas. Em vez disso, ele se pegou pensando em voltar ao Café Aroma. A Montenegro. Construções era um império que ele havia herdado do pai e expandido consideravelmente nos últimos 10 anos. Gabriel era conhecido no meio empresarial por sua frieza nas negociações e sua dedicação quase obsessiva ao trabalho. Relacionamentos sérios nunca haviam sido prioridade. Eram mais um acordo de conveniência social do que algo genuíno. Mas havia algo em Marina que o intrigava. Talvez fosse a ausência de interesse por sua posição social, ou a forma como ela o havia tratado como um ser humano comum, molhado pela chuva. No Café Aroma, Marina terminava de limpar as mesas do turno da tarde. Era quinta-feira, e o movimento estava mais calmo que o usual. Ela aproveitou o momento para ligar para a mãe. Oi, mãe. Como estão as coisas por aí? Marina, minha filha. Que bom ouvir sua voz. Aqui está tudo bem. O remédio do seu avô está fazendo efeito, graças a Deus. E você? Está se alimentando direito? Marina sorriu, sentindo a saudade apertar no peito. Estou sim, mãe. Não se preocupe. Mês que vem consigo mandar um pouco mais de dinheiro. Filha, você não precisa se sacrificar tanto por nós. Mãe, nós já conversamos sobre isso. Somos uma família e famílias se ajudam. Depois de desligar, Marina guardou o celular e voltou ao trabalho. Carla se aproximou, secando as mãos no avental. Sabe aquele cliente bonito que veio segunda-feira? O de terno caro? Sei, Marina respondeu, tentando soar desinteressada. Ele voltou ontem. Perguntou se você estava trabalhando. Ficou meio decepcionado quando soube que era seu dia de folga. Marina sentiu o coração acelerar, mas tentou disfarçar. Deve ter gostado do atendimento, só isso. Marina, pelo amor de Deus, o homem estava claramente interessado em você. E você viu como ele se vestia? Aquele relógio devia custar mais que meu salário de 1 ano. E daí? Homens ricos não me interessam, Carla. Geralmente só querem uma coisa e depois somem. Você é muito desconfiada. Nem todos os homens são iguais. Marina ia responder quando a porta do café se abriu. Gabriel entrou dessa vez sem a chuva como desculpa. Ele usava uma camisa social azul clara e calça jeans escura, ainda claramente caro, mas mais casual que o terno da primeira vez. Boa tarde, disse ele, dirigindo-se diretamente a Marina. Boa tarde, Gabriel. A mesma mesa de sempre? Ele sorriu ao perceber que ela havia lembrado seu nome. Se estiver disponível. Enquanto Marina o conduzia à mesa, Gabriel sentiu o perfume suave dela. Algo floral e delicado, provavelmente não muito caro, mas que combinava perfeitamente com sua personalidade. O de sempre, café expresso duplo. Na verdade, Gabriel hesitou. Que tal você me recomendar algo? Alguma especialidade da casa? Marina pareceu surpresa com o pedido, mas pensou por um momento. Temos um cappuccino com canela que é uma delícia. E se estiver com fome, o pão de açúcar com queijo mineiro é o melhor da região. Perfeito. E Marina? Ele chamou quando ela já se afastava. Sim? Quando terminar seu turno, gostaria de tomar um café comigo? Em outro lugar, quero dizer. Como clientes normais. Marina sentiu as bochechas corarem. Ela olhou ao redor, vendo Carla observando a cena com curiosidade mal disfarçada. Eu não sei se é uma boa ideia. Por que não? Porque você não me conhece. E eu não te conheço. Gabriel se inclinou ligeiramente para a frente,
seus olhos azuis fixos nos dela. Então que tal começarmos a nos conhecer? Marina mordeu o lábio inferior, um hábito que Gabriel já havia notado que ela tinha quando estava nervosa. Meu turno termina às 8. Eu espero. Durante as 2 horas seguintes, Gabriel permaneceu no café, trabalhando no laptop, mas sempre atento aos movimentos de Marina. Ele respondeu e-mails, fez algumas ligações para a empresa, mas sua atenção estava dividida. Marina, por sua vez, se pegou errando pedidos simples e derrubando coisas. A presença dele a deixava nervosa de uma forma que ela não conseguia explicar. Nunca havia se interessado por homens mais velhos, muito menos por alguém tão obviamente fora de sua realidade social. Às 8 em ponto, Marina pendurou o avental no vestiário e pegou sua bolsa simples de tecido. Ela havia trocado o uniforme por uma blusa rosa clara e a mesma calça jeans que usava para ir trabalhar. Gabriel a esperava na porta e, quando a viu, sorriu. Pronta? Para onde vamos? Conhece a Liberdade? Tem uma cafeteria japonesa muito boa lá. Ambiente tranquilo, longe da correria. No trajeto até o carro, Marina se sentia como se estivesse em um sonho. Gabriel dirigia um BMW preto com interior de couro bege. Era o carro mais luxuoso em que ela já havia entrado. Fica nervosa dirigindo em São Paulo? Gabriel perguntou, notando como ela observava tudo com atenção. Eu não dirijo. Nunca tive carro. Como se locomove? Metrô, ônibus, às vezes Uber quando estou muito cansada. Gabriel assentiu, fazendo uma nota mental de não fazer mais perguntas que evidenciassem a diferença entre eles. Na cafeteria, eles escolheram uma mesa no fundo, mais reservada. Gabriel pediu um chá verde, Marina optou por um chocolate quente. Conte-me sobre Ouro Preto, disse Gabriel. Deve ser muito diferente daqui. Marina relaxou ao falar de casa. Contou sobre as ruas de pedra, as igrejas históricas, a tranquilidade das montanhas. Gabriel a escutava com atenção genuína, fazendo perguntas que mostravam real interesse. E você? Sempre viveu em São Paulo? Marina perguntou. Sempre. Nasci na Zona Sul, estudei no exterior por alguns anos, mas sempre voltei para cá. A empresa da família está aqui. Que tipo de empresa? Construção civil? Prédios, casas, alguns shoppings. Marina assentiu, sem fazer ideia da real dimensão do Império Montenegro. Eles conversaram por mais de 2 horas. Gabriel descobriu que Marina havia estudado pedagogia por 2 anos, antes de trancar o curso para trabalhar, que adorava ler, especialmente romances clássicos, e que sonhava em um dia voltar para Minas e abrir uma escola infantil. Marina soube que Gabriel gostava de viajar, que lia biografias de empresários e que às vezes se sentia prisioneiro das expectativas familiares. Quando ele a deixou na pensão onde morava, no Brás, Marina sentiu uma mistura de encantamento e apreensão. Gostei muito da noite, disse Gabriel desligando o motor. Eu também. Posso te ver de novo? Marina olhou para o prédio simples onde morava, depois para o carro luxuoso e finalmente para Gabriel. Gabriel, você parece ser uma pessoa muito boa, mas... Mas? Vivemos em mundos diferentes. Isso que aconteceu hoje foi especial, mas não pode se repetir. Gabriel a observou por um longo momento. E se eu disser que não me importo com esses mundos diferentes? Eu diria que você não pensou bem sobre isso. Marina saiu do carro rapidamente, antes que perdesse a coragem. Gabriel ficou observando até ela entrar no prédio, já sabendo que não conseguiria simplesmente esquecer aquela noite. Lá em cima, no pequeno quarto que dividia com uma colega, Marina se olhou no espelho e sussurrou para si mesma. O que você está fazendo, Marina? Mas no fundo do coração, ela já sabia a resposta. Gabriel não conseguiu dormir naquela noite. Deitado na cama king size de sua cobertura, ele olhava para o teto pensando nas últimas palavras de Marina. Vivemos em mundos diferentes. Por mais que quisesse discordar, ele sabia que ela tinha razão. Mas pela primeira vez em anos ele havia encontrado alguém que o fazia sentir-se verdadeiramente vivo. Na sexta-feira de manhã, ele chegou a Montenegro Construções mais cedo que o usual. Sua secretária, Fernanda, uma mulher eficiente de 40 anos, já o esperava com a agenda do dia. Bom dia, Sr. Montenegro. Tem reunião com os investidores às 9, almoço com o prefeito às meio-dia e às 3 a apresentação do projeto residencial Jardins. Cancele o almoço, disse Gabriel sem levantar os olhos dos papéis.
Senhor, mas é com o prefeito. Remarque, invente uma emergência. Fernanda franziu a testa. Em 10 anos trabalhando para Gabriel, ela raramente o havia visto cancelar compromissos importantes. Algo estava diferente. Enquanto isso, no Café Aroma, Marina tentava se concentrar no trabalho, mas seus pensamentos voltavam constantemente para a noite anterior. A conversa com Gabriel havia sido mais natural do que ela esperava. Ele não havia falado sobre dinheiro, não havia tentado impressioná-la com histórias de viagens caras ou restaurantes sofisticados. Havia sido humano. Você está no mundo da lua hoje, comentou Carla limpando o balcão ao lado dela. Estou focada no trabalho. Claro que está. Por isso já derrubou 3 xícaras e esqueceu o pedido da mesa 2 vezes. Marina suspirou, parando de limpar as mesas. Carla, você já gostou de alguém que sabia que não era para você? Várias vezes. Geralmente eram os que mais me faziam sofrer. E como você decidia o que fazer? Carla parou o que estava fazendo e olhou seriamente para a amiga. Marina, esse homem mexeu com você, não mexeu? Não sei, talvez, é complicado. Olha, eu só vi vocês conversando por alguns minutos, mas a forma como ele olhava para você não era de alguém que só quer se divertir. Antes que Marina pudesse responder, a porta do café se abriu. Gabriel entrou, mas dessa vez não estava sozinho. Uma mulher elegante, de cabelos loiros perfeitamente arrumados e usando um conjunto de grife, o acompanhava. Marina sentiu o estômago se revirar. A mulher era tudo o que ela não era. Sofisticada, bem vestida, claramente pertencente ao mesmo mundo que Gabriel. Mesa para 2? Marina perguntou, forçando um sorriso profissional. Gabriel a olhou nos olhos, e ela viu algo que parecia surpresa e desapontamento. Por favor, disse a mulher loira, com um sotaque ligeiramente arrogante. Algum lugar mais reservado. Marina os conduziu até uma mesa no fundo, o mesmo lugar onde Gabriel havia se sentado nos dias anteriores. Ela notou como a mulher examinou o ambiente com uma expressão de leve desprezo. O que gostariam de tomar? Café expresso para mim, disse Gabriel, evitando o olhar de Marina. E eu vou querer um cappuccino descafeinado, com leite de amêndoas, sem açúcar e uma água com gás. Tem San Pellegrino? Não, senhora. Temos água com gás nacional. A mulher fez uma careta quase imperceptível. Serve. Enquanto Marina se afastava, ela ouviu a mulher dizer: Gabriel, você tem certeza de que precisamos nos encontrar em um lugar assim? Tem aquele café novo na Oscar Freire, que é muito mais... Marina não conseguiu ouvir o resto da conversa, mas não precisava. A mensagem estava clara. Gabriel tinha uma vida e ela não fazia parte dela. Durante os 40 minutos seguintes, Marina serviu outros clientes, mas sempre com um olho na mesa do fundo. A mulher falava animadamente, gesticulando com as mãos cobertas por anéis caros. Gabriel, por sua vez, parecia distante, concordando ocasionalmente com a cabeça. Quando eles se levantaram para sair, Gabriel deixou o dinheiro na mesa e, pela primeira vez, não deixou gorjeta. A mulher passou por Marina sem nem mesmo um agradecimento. Gabriel parou na porta e se virou para olhar para Marina uma última vez. Seus olhos se encontraram por um segundo e ela viu neles algo que não conseguiu decifrar. Então ele saiu. Marina terminou o turno com o coração pesado. Carla tentou animá-la, mas ela estava claramente abatida. Viu? Eu sabia que era boa demais para ser verdade, murmurou Marina, guardando o avental. No carro, a tensão entre Gabriel e sua acompanhante era palpável. Isabela, preciso ser honesto com você, disse Gabriel parando em um semáforo. Sobre o quê? Sobre nós. Sobre esta farsa que nossos pais insistem em manter. Isabela Carvalho, filha de um dos sócios do pai de Gabriel, se virou para ele com uma expressão de surpresa. Farsa? Gabriel, nossos pais foram muito claros sobre as expectativas. Exatamente. São as expectativas deles, não as nossas. Você está falando sério? Nossas famílias fazem negócios há décadas. Um casamento entre nós seria um contrato comercial, não um casamento. Isabela ficou em silêncio por um momento. Tem outra pessoa. Não era uma pergunta. Gabriel não respondeu, mas sua expressão foi resposta suficiente. Quem é ela? Isso não importa. Claro que importa. Gabriel, você não pode jogar fora anos de planejamento por causa de um capricho. Não é um capricho. Isabela riu,
mas não havia humor em seu riso. Deixe-me adivinhar. É alguma modelo? Atriz? Uma dessas mulheres que circulam pelos eventos sociais? Gabriel parou o carro em frente ao prédio dela. Isabela, você é uma mulher inteligente e bonita. Merece alguém que a ame de verdade, não alguém que se case com você por obrigação. E você acha que essa qualquer uma vai te amar? Gabriel, acorde. Mulheres como ela só querem o seu dinheiro. Gabriel sentiu a raiva subir, mas se controlou. Boa tarde, Isabela. Ela saiu do carro batendo a porta, e Gabriel dirigiu de volta para o escritório com a mente fervilhando. Naquela noite, Marina estava em seu quarto tentando estudar um livro de pedagogia emprestado da biblioteca, quando seu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Marina? É o Gabriel. Ela sentiu o coração acelerar. Como conseguiu meu número? Perguntei para sua colega, Carla. Desculpe a invasão de privacidade, mas precisava falar com você. Sobre o quê? Sobre hoje. Sobre aquela mulher. Marina fez uma pausa longa. Gabriel, você não me deve explicação nenhuma. Como eu disse ontem, vivemos em mundos diferentes. Ela não é minha namorada. Não precisa mentir para mim. Não estou mentindo. Isabela é uma obrigação familiar, uma expectativa dos nossos pais sobre negócios e casamentos arranjados. Marina sentiu uma pontada de esperança, mas rapidamente a suprimiu. Gabriel, isso só confirma o que eu falei. Você tem obrigações, expectativas, uma vida que eu não entendo e da qual não posso fazer parte. E se eu disser que não quero mais essa vida? Eu diria que você está confuso e que vai se arrepender quando a confusão passar. Marina, Gabriel, por favor, foi bom te conhecer de verdade, mas vamos parar por aqui, está bem? Ela desligou antes que ele pudesse responder, e depois chorou até adormecer. O fim de semana passou lentamente para ambos. Gabriel cancelou todos os compromissos sociais e ficou em casa, tentando entender por que uma garçonete havia mexido tanto com sua estrutura emocional. Ele havia conhecido centenas de mulheres, modelos, empresárias, socialites, mas nenhuma havia causado o impacto que Marina causou em apenas alguns encontros. Marina, por sua vez, trabalhou no sábado com o coração pesado. Cada vez que a porta do café se abria, ela sentia uma pontada de expectativa, seguida de decepção quando não era Gabriel. Na segunda-feira de manhã, Gabriel chegou ao escritório determinado a colocar Marina para fora de seus pensamentos. Havia uma empresa para dirigir, responsabilidades com centenas de funcionários, compromissos que não podiam ser negligenciados. Fernanda, remarque todos os compromissos que cancelei na sexta-feira e agende uma reunião com meu pai para esta tarde. Sim, senhor. Posso perguntar o motivo da reunião? Assuntos familiares. Carlos Montenegro, aos 65 anos, ainda mantinha uma presença imponente no conselho da empresa, mesmo tendo passado a presidência para o filho 5 anos antes. Quando Gabriel entrou em seu escritório, o homem mais velho ergueu os olhos dos documentos que estava analisando. Gabriel, Isabela me ligou hoje de manhã. Gabriel suspirou. Deveria ter imaginado que a conversa chegaria aos ouvidos do pai rapidamente. Pai, precisamos conversar. Sobre sua decisão impulsiva de acabar com um noivado que seria benéfico para ambas as famílias. Sobre minha decisão de não me casar com alguém que não amo. Carlos se recostou na cadeira, estudando o filho. Amor? Ele riu secamente. Gabriel, você tem 32 anos. Já passou da hora de entender que casamentos em nosso meio social são parcerias estratégicas. Amor é um luxo que poucos podem se dar. Como o senhor e a minha mãe. Sua mãe e eu construímos uma vida juntos, baseada em respeito mútuo e objetivos comuns. Fomos felizes. Foram, mas vocês se escolheram. Ninguém os obrigou. Carlos se levantou e foi até a janela que dava vista para a cidade. Gabriel, você construiu tudo isso. Ele gesticulou para a vista. Para jogá-lo fora por quê? Por quem? Gabriel hesitou. Contar sobre Marina seria como colocar fogo em um depósito de pólvora. Não é sobre uma pessoa específica. É sobre ter o direito de escolher minha própria vida. E se sua escolha destruir tudo o que construímos? Como assim? Carlos se virou para enfrentar o filho. A família Carvalho são nossos sócios em 3 grandes projetos. O pai da Isabela tem contatos políticos que são essenciais para nossas aprovações municipais. Se você humilhar a filha dele, eu não humilhei ninguém.
Apenas fui honesto. Honestidade é outro luxo que empresários não podem se dar, filho. Gabriel sentiu uma onda de raiva e decepção. Então o senhor quer que eu minta para o resto da minha vida? Quero que você seja inteligente. E se há uma mulher por trás dessa sua busca por autenticidade, espero que você seja esperto o suficiente para mantê-la longe dos negócios da família. A ameaça implícita nas palavras do pai não passou despercebida por Gabriel. Pai, a conversa acabou, Gabriel. Espero que você reconsidere sua posição. E rapidamente. Naquela tarde no Café Aroma, Marina estava terminando de atender um cliente quando viu um homem de terno entrar. Por um momento seu coração acelerou, pensando que fosse Gabriel, mas era alguém que ela não conhecia. O homem se aproximou do balcão. Com licença, a senhorita é Marina Oliveira? Sim, posso ajudá-lo? Sou Ricardo Santos, advogado da Montenegro Construções. Marina sentiu o sangue gelar. O que o senhor quer comigo? Posso falar com a senhorita em particular? Carla, que havia escutado a conversa, se aproximou. Marina, quer que eu chame o gerente? Não, está tudo bem, Marina respondeu, embora não estivesse se sentindo bem. Vamos conversar ali na mesa do canto. Sentados na mesa mais afastada, o advogado abriu uma pasta. Senhorita Oliveira, vim aqui por solicitação do senhor Carlos Montenegro. O pai do Gabriel? Exato. O senhor Montenegro Sênior ficou sabendo de sua proximidade com seu filho e gostaria de fazer uma proposta. Marina sentiu náusea. Que tipo de proposta? O senhor Montenegro está disposto a custear seus estudos de pedagogia, incluindo uma bolsa mensal para suas despesas pessoais e ajuda financeira para sua família em Minas Gerais. Em troca de quê? Em troca de você se afastar definitivamente do Gabriel. Marina ficou em silêncio por um longo momento, processando o que havia escutado. Quanto? 50 mil reais para começar, mais 2 mil mensais durante 2 anos, além da faculdade paga. Era mais dinheiro do que Marina veria na vida inteira trabalhando no café. Poderia voltar para Minas, cuidar da família, realizar seus sonhos. E se eu disser não? O advogado a olhou friamente. O senhor Montenegro tem muita influência nesta cidade, senhorita. Seria uma pena se você perdesse seu emprego ou se sua família em Minas começasse a ter problemas com a Receita Federal. A ameaça era clara. Preciso de tempo para pensar. Tem até amanhã às 5 da tarde, aqui está meu cartão. Depois que o advogado saiu, Marina ficou parada na mesa, tremendo. Carla se aproximou. Marina? O que foi? Você está branca? Carla, eu preciso ir para casa. Mas seu turno só acaba às... Por favor, fala com o gerente que eu não estou me sentindo bem. Naquela noite, Marina ligou para a mãe. Mãe, se aparecesse uma oportunidade para você ter muito dinheiro, mas você tivesse que abrir mão de algo importante, o que faria? Que pergunta estranha, filha. Depende do que teria que abrir mão. De alguém especial. Dona Rosa ficou em silêncio por um momento. Marina, dinheiro vai e vem. Mas algumas pessoas, quando saem de nossa vida, levam um pedaço da gente que nunca mais volta. E se esse alguém especial não fosse realmente para mim? Aí você teria que perguntar para o seu coração se vale a pena tentar, mesmo correndo o risco de se machucar. Depois da ligação, Marina se olhou no espelho do pequeno banheiro que dividia com a colega de quarto. Seus olhos verdes estavam cheios de lágrimas. O que eu faço? Ela sussurrou para si mesma. Enquanto isso, Gabriel estava em sua cobertura, sem saber nada sobre a visita que Marina havia recebido. Ele olhava para o celular, com vontade de ligar para ela, mas respeitando seu pedido para que parasse de procurá-la. Ele não sabia que seu pai havia tomado uma decisão por ele, e que Marina, naquele momento, estava enfrentando a escolha mais difícil de sua vida. Marina não dormiu naquela noite. Ficou deitada na cama estreita do quarto que dividia com Juliana, sua colega de pensão, olhando para o teto descascado e pensando na proposta do advogado. 50 mil reais mais 2 mil mensais durante 2 anos. Era uma quantia que mudaria completamente a vida da sua família. Ela pensou no avô, que precisava de remédios caros para o coração. Na mãe, que trabalhava dupla jornada para conseguir manter a farmácia aberta. Na irmã mais nova, Letícia, que havia parado de estudar para ajudar em casa. Com aquele dinheiro, todos os problemas se resolveriam. Mas toda vez que tentava se convencer de que era a decisão certa, o rosto de Gabriel aparecia em sua mente. Não o empresário rico e inalcançável,
Mas o homem que havia conversado com ela sobre Ouro Preto, que havia escutado suas histórias com atenção genuína, cujos olhos azuis se iluminavam quando ela sorria. Às 5 da manhã, Marina desistiu de tentar dormir. Tomou banho, vestiu o uniforme do café e saiu mais cedo, caminhando pelas ruas ainda vazias de São Paulo até a Praça da Sé. Sentou-se nos degraus da catedral e ligou para casa. Marina, filha, que horas são? Aconteceu alguma coisa? A voz preocupada de Dona Rosa ecoou do outro lado da linha. Mãe, desculpa ligar tão cedo. Eu só preciso conversar com a senhora. Claro, minha filha. O que foi? Marina respirou fundo. Se eu dissesse que consegui uma oportunidade de ganhar muito dinheiro, mas que para isso teria que abrir mão de algo que pode ser importante para mim, o que a senhora faria? Dona Rosa ficou em silêncio por um momento. Marina, essa pergunta tem a ver com algum homem? A percepção da mãe sempre a surpreendia. Talvez. Filha, eu e seu pai nos casamos sem ter quase nada. Vivemos anos difíceis, mas eram anos felizes porque estávamos juntos. Dinheiro é importante, mas não é tudo. Mas, mãe, vocês estão passando necessidade por minha causa, por sua causa. Marina Oliveira, você é a filha mais generosa e trabalhadora que uma mãe poderia pedir. Se estamos conseguindo nos manter, é graças ao seu esforço. Mas eu poderia fazer mais. Poderia sacrificar sua felicidade por nós? Marina, nem pense nisso. Seu pai e eu não criamos você para ser infeliz. Depois da ligação, Marina ficou sentada nos degraus da catedral até o sol nascer completamente. Pessoas começaram a passar apressadas para o trabalho. Vendedores ambulantes armaram suas bancas. A cidade acordava ao seu redor. Quando chegou ao Café Aroma, já havia tomado sua decisão. Enquanto isso, Gabriel estava em seu escritório desde as 6 da manhã, tentando se concentrar nos relatórios financeiros, mas sua mente estava em outro lugar. Ele não conseguia parar de pensar na conversa com o pai na véspera. As ameaças veladas, a pressão para que se conformasse com uma vida que não desejava. Senhor Montenegro, Fernanda entrou no escritório com uma xícara de café. O senhor está bem? Está com uma cara péssima. Gabriel sorriu ironicamente. Obrigado pela sinceridade, Fernanda. Posso fazer alguma coisa? Gabriel a olhou. Fernanda trabalhava para ele há 10 anos. Era discreta, eficiente e uma das poucas pessoas em quem ele confiava completamente. Fernanda, você já se arrependeu de alguma escolha na vida? Várias vezes, mas geralmente me arrependo mais das coisas que não fiz do que das que fiz. Mesmo quando fazer a coisa certa pode trazer consequências? Senhor Montenegro, posso falar francamente? Sempre pode. Em 10 anos trabalhando aqui, eu nunca o vi tão humano. Sei que não é da minha conta, mas alguma coisa mudou o senhor nas últimas semanas. Para melhor. Gabriel ficou em silêncio, processando as palavras dela. E se eu disser que essa mudança pode custar muito caro? Eu diria que algumas coisas na vida não têm preço. Às 5 da tarde, Marina estava no Café Aroma quando o advogado da família Montenegro chegou. Ela o viu através da vitrine e respirou fundo, preparando-se para a conversa mais difícil de sua vida. Senhorita Oliveira, disse o homem, sentando-se na mesma mesa da véspera. Espero que tenha tido tempo suficiente para considerar nossa proposta. Tive. E qual é sua decisão? Marina o olhou nos olhos, sentindo o coração bater forte no peito. Minha resposta é não. O advogado franziu a testa, claramente surpreso. Senhorita, talvez não tenha entendido a generosidade da oferta. Entendi perfeitamente. E minha resposta continua sendo não. O senhor Montenegro não ficará feliz com essa decisão. Imagino que não. Mas essa é minha vida e essa é minha escolha. O homem guardou os papéis na pasta com movimentos bruscos. Muito bem. Mas lembre-se, foi avisada sobre as consequências. Depois que ele saiu, Marina sentiu as pernas tremendo. Carla se aproximou imediatamente. Marina, o que foi isso? Uma longa história, Carla. Uma história muito longa. Naquela noite, Gabriel estava em casa quando recebeu a ligação do pai. Gabriel, você soube da decisão da sua amiga? Que decisão? A garçonete recusou nossa oferta. Gabriel sentiu o sangue ferver. Que oferta? A oferta para ela se afastar de você. 50 mil reais, mais ajuda para os estudos. Pai! Gabriel gritou. Como o senhor se atreveu? Atreveu?
Estou protegendo você e nossa família. O senhor humilhou uma pessoa inocente, uma pessoa que eu... Que você o quê, Gabriel? Gabriel parou, respirando pesadamente. Uma pessoa que eu amo. Amor, Carlos repetiu com desdém. E onde está ela agora? Por que não está com você? Porque ela tem princípios, algo que parece que nossa família esqueceu de ter. Gabriel, você está sendo ingênuo. Não, pai, eu estou sendo humano. Gabriel desligou o telefone e, sem pensar duas vezes, pegou as chaves do carro. 20 minutos depois, ele estava na porta da pensão no Brás. Subiu os 3 lances de escada até o quarto de Marina e bateu na porta. Marina, sou eu, Gabriel. A porta se abriu devagar, revelando Marina com os olhos vermelhos de choro. Gabriel, como você... Posso entrar? Precisamos conversar. Marina olhou para trás. Juliana estava no quarto, depois olhou para Gabriel. Vamos para a área comum, é mais reservado. A área comum era um espaço pequeno, com algumas cadeiras velhas e uma televisão antiga. Estava vazia naquele horário. Marina, eu soube do que meu pai fez. Vim pedir desculpas. Você não tem culpa do que seu pai fez. Tenho sim. Se eu não tivesse insistido em te procurar... Gabriel, Marina interrompeu. Você não me forçou a nada. As escolhas foram minhas. Gabriel se aproximou dela. Ele me disse que você recusou a oferta. Recusei. Por quê? Marina o olhou nos olhos, vendo neles a mesma vulnerabilidade que havia visto no café na primeira noite. Porque algumas coisas não estão à venda. Marina. Gabriel, escuta. Eu sei que isso é loucura. Sei que somos de mundos diferentes, que sua família vai sempre me ver como uma interesseira, que as pessoas vão sempre questionar nossas motivações. Mas pela primeira vez na minha vida eu encontrei alguém que me faz querer ser corajosa. Gabriel sentiu o coração acelerar. Marina, Deixa eu terminar. Ela continuou, as lágrimas começando a descer por seu rosto. Eu não sei como isso vai funcionar. Não sei se vai dar certo, mas eu sei que se eu não tentar, vou me arrepender pelo resto da vida. Gabriel se aproximou mais, erguendo as mãos para limpar as lágrimas do rosto dela. Você tem certeza? Não. Estou morrendo de medo, mas tenho certeza de que quero tentar. Gabriel a beijou então. Um beijo suave, cheio de promessas e incertezas, mas também cheio de esperança. Quando se separaram, Marina sussurrou. Gabriel, vai doer. Vai ser devagar. Ele entendeu que ela não estava falando apenas sobre aspectos físicos, mas sobre todo o processo de se entregarem um ao outro, de enfrentarem os obstáculos que viriam. Vai ser no seu tempo, Marina. Sempre no seu tempo. Na manhã seguinte, Marina acordou com uma sensação estranha, como se o mundo tivesse mudado de cor durante a noite. O beijo de Gabriel ainda estava presente em seus lábios, e pela primeira vez em semanas, ela se sentiu verdadeiramente feliz. Chegou ao Café Aroma mais cedo que o usual e encontrou Carla já preparando as mesas. Nossa, que cara é essa? Carla perguntou, observando o sorriso no rosto da amiga. Que cara? Cara de quem passou a noite sonhando com o príncipe encantado. Marina corou. Não seja boba. Marina Oliveira, você está apaixonada. Antes que Marina pudesse responder, seu celular tocou. Era Gabriel. Bom dia, dormiu bem? Dormi, Marina respondeu, tentando soar casual, mas falhando completamente. Marina, eu queria te perguntar uma coisa. Hoje é sábado, você trabalha? Trabalho, mas só até as 2. Que tal passarmos a tarde juntos? De verdade dessa vez. Sem pressa, sem esconderijo. Marina olhou ao redor do café, vendo Carla fingindo que não estava ouvindo a conversa. Onde você está pensando? Deixa ser surpresa. Posso te buscar às 3? Gabriel, confie em mim. Às 3 em ponto, Gabriel estava esperando na porta do café. Dessa vez ele havia trocado o BMW por um carro mais simples, um Civic preto. Quando Marina saiu, ele desceu do carro para abrir a porta para ela. Muito cavalheiro, ela comentou entrando no carro. Minha mãe me ensinou bem. Fale-me sobre ela, sua mãe. Gabriel sorriu enquanto colocava o cinto de segurança. Helena Montenegro era uma mulher à frente de seu tempo. Formada em arquitetura quando poucas mulheres seguiam essa carreira. Foi ela quem desenhou boa parte dos primeiros projetos da empresa. Era. Morreu há 5 anos, câncer. Sinto muito. Ela teria gostado de você. Como pode ter certeza?
porque ela sempre dizia que as melhores pessoas são aquelas que não sabem que são especiais. Marina ficou em silêncio, processando o elogio. Gabriel dirigiu até o Parque Ibirapuera. Estacionaram próximo ao lago e caminharam lentamente pelas trilhas. Era um sábado ensolarado e o parque estava cheio de famílias, casais e crianças brincando. Nunca havia vindo aqui, Marina comentou observando os patos no lago. Sério? É um dos meus lugares favoritos em São Paulo. Você vem sempre? Vinha com minha mãe quando era criança. Depois que ela morreu, parei de vir. Hoje é a primeira vez em 5 anos. Marina olhou para ele, tocada pela vulnerabilidade em sua voz. Por que me trouxe aqui, então? Gabriel parou de caminhar e se virou para ela. Porque com você, as coisas que me causavam dor começam a fazer sentido de novo. Eles se sentaram em um banco próximo ao lago. Gabriel havia trazido uma sacola com sanduíches e refrigerantes. Café da tarde improvisado, ele explicou. Você fez os sanduíches? Não, ele riu. Comprei em uma delicatessen no caminho. Mas o pensamento que conta, não é? Definitivamente. Enquanto comiam, Gabriel contou sobre sua infância, sobre a pressão de ser filho único e herdeiro da empresa, sobre como se sentia às vezes como um prisioneiro da própria vida. Marina falou sobre Ouro Preto, sobre as festas juninas na praça da cidade, sobre como ajudava o pai na loja de ferramentas antes dele ficar doente. Sabe o que é engraçado? Marina disse, jogando migalhas para os patos. Minha vida inteira eu sonhei em sair de Ouro Preto. Achava que era pequena demais, limitada demais. E agora, falando sobre ela com você, percebo como era rica em coisas que o dinheiro não compra. Como o quê? Conhecer todo mundo na cidade, poder andar na rua à noite sem medo, ter vizinhos que são como família. Gabriel assentiu. Em São Paulo, posso ter vizinhos no mesmo prédio por anos, sem nunca trocar uma palavra com eles. Mas tem outras compensações, oportunidades, cultura, opções. Tem, mas às vezes me pergunto se vale a pena toda essa correria. Eles passaram a tarde toda conversando. Gabriel descobriu que Marina tinha uma risada contagiante e uma forma única de ver o mundo, sempre procurando o lado bom das situações, sempre tentando entender as pessoas em vez de julgá-las. Marina descobriu que Gabriel era mais sensível do que aparentava, que gostava de ler poesia, embora nunca admitisse isso para ninguém, e que tinha um sonho secreto de largar tudo e viajar pelo mundo. Quando o sol começou a se pôr, Gabriel a levou até um café na Vila Madalena. Esse lugar é especial, ele explicou enquanto entravam. Eles servem o melhor pão de açúcar de São Paulo. Melhor que o do Café Aroma? Marina provocou. Bem, talvez seja empate. O café era pequeno e aconchegante, com mesas de madeira rústica e música brasileira tocando baixinho. Eles se sentaram em um canto e Gabriel pediu pão de açúcar com queijo e café coado. Gabriel, Marina disse depois de um gole do café, preciso te contar uma coisa. O quê? Estou com medo. De quê? De tudo isso. De você. De mim. Do que pode acontecer. Gabriel estendeu a mão sobre a mesa, cobrindo a dela. Marina, eu também estou com medo. Você, medo de quê? De não ser digno de você. De magoá-la sem querer. De descobrir que não sou o homem que você acha que eu sou. Marina virou a mão para entrelaçar os dedos com os dele. Gabriel, eu não estou procurando um homem perfeito. Estou procurando um homem verdadeiro. E se a verdade não for o que você quer ouvir? Então vamos lidar com ela juntos. Gabriel levantou a mão entrelaçada à dela e beijou suavemente seus dedos. Marina, eu quero que você saiba que isso é sério para mim. Você é séria para mim. Como posso ter certeza? Porque amanhã vou falar com meu pai. Vou deixar claro que não vai mais haver interferências na sua vida. E vou falar para ele sobre nós. Gabriel, não quero causar problemas entre você e sua família. Marina, minha família precisa entender que sou um homem adulto e que minhas escolhas são minhas. E se eles não aceitarem? Gabriel a olhou nos olhos, sua expressão séria e determinada. Então eles vão ter que escolher, me aceitar como sou ou perder um filho. Marina sentiu um arrepio. A determinação na voz dele era real, mas ela sabia que as consequências poderiam ser devastadoras. Gabriel, você tem certeza de que quer fazer isso por mim? Marina, ele disse, apertando suavemente sua mão, eu não estou fazendo isso por você. Estou fazendo por nós. E, principalmente, estou fazendo por mim.
Pela primeira vez na vida, estou escolhendo ser feliz. Quando ele a deixou em casa naquela noite, Marina subiu para seu quarto com o coração cheio de esperança e terror ao mesmo tempo. Sabia que a partir de agora não havia mais volta. Eles haviam cruzado uma linha invisível e as consequências, boas ou ruins, estavam apenas começando. Deitada na cama, ela sussurrou para si mesma: "Por favor, Deus, que isso dê certo." Gabriel não dormiu naquela noite. Ficou na varanda de sua cobertura, observando as luzes da cidade e ensaiando mentalmente a conversa que teria com o pai. Sabia que Carlos Montenegro não receberia bem a notícia, mas pela primeira vez em sua vida ele estava disposto a lutar por algo que realmente queria. Na manhã de domingo, ele chegou à casa dos pais na cidade Jardim às 9 horas. A mansão onde havia crescido sempre lhe parecera imponente, mas naquele dia ela parecia mais uma prisão dourada. Encontrou os pais tomando café da manhã no jardim de inverno. Carlos lia o jornal financeiro, enquanto Margarete, sua madrasta há 15 anos, folheava uma revista de decoração. "Gabriel, que surpresa!" disse Margarete, levantando-se para cumprimentá-lo. "Não esperávamos você hoje." "Bom dia, Margarete, pai." Carlos ergueu os olhos do jornal, sua expressão já desconfiada. "Gabriel, veio falar sobre ontem à noite, imagino." "Vim falar sobre Marina." Margarete olhou de um para o outro, sentindo a tensão no ar. "Quem é Marina?" "A garçonete," Carlos respondeu secamente. "Uma garçonete?" Margarete não conseguiu esconder a surpresa. "Gabriel, você está brincando." "Não estou brincando. E ela tem nome: Marina Oliveira." Carlos dobrou o jornal com movimentos bruscos. "Gabriel, já conversamos sobre isso." "Não, pai. O senhor falou. Eu escutei. Hoje sou eu quem vou falar." Gabriel se sentou à mesa, respirando fundo. "Estou apaixonado por Marina. E ela por mim. Vamos ficar juntos com ou sem a aprovação dos senhores." Margarete quase derrubou a xícara de café. "Gabriel, você tem 32 anos. Já passou da hora de sentar a cabeça com alguém do nosso meio." "Do nosso meio?" Gabriel riu amargamente. "E que meio é esse, Margarete? O meio das pessoas que se casam por interesse, que vivem vidas vazias em troca de status social?" "Gabriel," Carlos bateu a mão na mesa, "não permito que fale assim com Margarete." "Pai, não estou desrespeitando ninguém. Estou apenas sendo honesto sobre algo que vocês preferem fingir que não existe." Carlos se levantou, caminhando até a janela. "E a empresa? Os negócios com a família Carvalho?" "Os negócios vão continuar. Somos profissionais competentes. Não precisamos de casamentos arranjados para fazer bons negócios." "Você é ingênuo, Gabriel. Relacionamentos pessoais e negócios sempre se misturam em nosso nível social. Então, talvez seja a hora de mudarmos isso." Margarete olhou nervosamente entre pai e filho. "Gabriel, querido, não estamos questionando seus sentimentos. Mas pense nas consequências práticas. Uma diferença social tão grande." "Que consequências?" "Ela me faz feliz. Eu a faço feliz. Isso não deveria ser suficiente? E se ela estiver interessada apenas no seu dinheiro?" Carlos se virou para enfrentar o filho. "Ela recusou 50 mil reais para se afastar de mim. Acho que isso responde sua pergunta." Carlos ficou em silêncio por um momento. "Gabriel, você está cometendo um erro que pode custar nossa família." "Pai, se nossa família não conseguir sobreviver a mim sendo feliz, então talvez não seja uma família que vale a pena preservar." Gabriel se levantou. "Vim aqui como cortesia para avisá-lo sobre minha decisão. Não vim pedir permissão. E se eu disser que você está escolhendo entre ela e a empresa?" Gabriel parou na porta, sem se virar. "Então o senhor vai descobrir que criou um filho com mais integridade do que imagina." Ele saiu da casa sem olhar para trás, deixando os pais em silêncio no jardim de inverno. Enquanto isso, Marina estava em seu quarto, arrumando as poucas roupas que possuía. Havia decidido que, se ia tentar fazer aquele relacionamento funcionar, precisava estar preparada para qualquer situação. Separou sua melhor roupa, um vestido azul marinho simples que havia comprado usado, para o caso de Gabriel quisesse levá-la a algum lugar mais elegante. "Marina?" Juliana entrou no quarto. "Tem alguém te procurando lá embaixo." "Quem?" "Uma mulher loira, bem arrumada. Disse que é importante." Marina sentiu o estômago se revirar. Desceu as escadas e encontrou Isabela Carvalho esperando na pequena recepção da pensão.
A mulher observava o ambiente com óbvia repugnância. Você é Marina? Sou. E a senhora é? Isabela Carvalho, noiva do Gabriel. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ex-noiva, Isabela corrigiu, notando a expressão de Marina. Graças a você. Eu não entendo. Claro que entende. Você se meteu entre um casal e destruiu um relacionamento que durava anos. Marina sentiu a raiva começar a crescer. Senhora, eu não me meti em nada. Gabriel me disse que vocês não tinham um relacionamento real. Relacionamento real? Isabela riu. Garota, você realmente acredita que um homem como Gabriel vai largar sua vida inteira por uma garçonete? Eu. Gabriel está passando por uma fase. Homens ricos às vezes fazem isso. Se envolvem com mulheres simples para se sentirem especiais, diferentes. Mas no final eles sempre voltam para onde pertencem. Marina sentiu as lágrimas começarem a formar.